Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo. Oi, gente, muito boa tarde. A gente está aqui no youtube.com/cidadejf para falar sobre um tema importante. Já vou começar falando o seguinte, que a gente está acompanhando, né, a movimentação aí do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, que está pautando, né, todos os dois, as duas casas estão pautando aí temas muito importantes para a população brasileira. Eu vou destacar algumas delas, que são a PEC da blindagem, a chamada PEC da blindagem, que é uma proposta de emenda à Constituição. Também a isenção de imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000, né, também está sendo pautado no Congresso, mais especificamente também no Senado, né, essa pauta está muito no Senado agora. E a gente vai falar também sobre taxação das grandes fortunas, o que isso pode, né, os super ricos, o que isso pode influenciar e impactar na nossa população. E a gente conversa, então, hoje com a deputada federal Ana Pimentel, do PT. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem, Renata, e com você? Tudo bem, seja bem-vinda novamente. É muito bom estar aqui com você, com todo mundo também que nos acompanha, e também te agradecer pela oportunidade de falar de temas que são tão importantes para o nosso país nesse momento, mas que também são historicamente importantes, porque quando a gente fala de taxação das grandes fortunas e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, nós estamos falando do tema, no meu entendimento, que é o tema mais importante da política, que é a desigualdade histórica que persiste no nosso país de renda. Nós vivemos num país em que a concentração de renda é a marca mais característica historicamente, e pela primeira vez na história do país nós temos a possibilidade de taxar aqueles que ganham mais dinheiro, porque nós sabemos que quem ganha até R$5.000 paga em torno de 27,5%. Professores, pessoas que trabalham na construção civil, as pessoas que trabalham no comércio. É a grande massa de trabalhadores do nosso país paga 27,5%. E aqueles que ganham mais de R$1 milhão, né, no nosso país, paga menos de 2% de imposto. Então, essa desigualdade, ela é muito característica do nosso país, e nós temos a oportunidade, nesse momento, pela primeira vez na nossa história, de conseguir fazer uma correção que ainda é sutil, mas que vai ser muito importante para quem ganha até R$5.000. Vamos então começar com esse assunto. Por que essa pauta demorou tanto para ser discutida e para ser aprovada, aliás, para ser votada, na verdade, na Câmara? O Senado precisou pegar a CCJ, né? Foi a CCJ que pegou no Senado para poder fazer essa discussão toda. Por que demorou na Câmara? Na verdade, é um tema que demorou na história do Brasil a ser pautado. E o ministro Haddad, desde que começou como ministro da Fazenda, ele tem pautado o tema de melhor distribuição de renda no nosso país. Óbvio, se a gente olhar a história dos governos petistas, esse sempre foi um tema importante para o presidente Lula, mas o Haddad, como ministro, colocou isso com centralidade. Então, a gente já teve outros projetos que a gente tentou, todos nós perdemos, nós que fazemos parte ali da base do governo. Mas agora, como a gente atrelou a taxação das grandes fortunas com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, diminuição para quem ganha até R$7.000, esse tema, obviamente, ele ganhou mais adesão da sociedade, porque a gente sabe que a maior parte da população ganha até R$7.000 no nosso país. E ele é difícil de entrar, em parte, porque ele, de fato, tem um custo, então a gente precisa encontrar o orçamento para que tenha condições de aprovar esse projeto. Qualquer projeto na Câmara e no Senado, a gente tem que encontrar a fonte de orçamento. De outro lado, e aí a fonte proposta é a taxação daqueles que ganham mais de R$1 milhão por ano. A questão é que a Câmara dos Deputados, ela é majoritariamente composta por representantes dos mais ricos do nosso país. Então, obviamente, existe uma resistência no tema da taxação das grandes fortunas. Qual é o ponto que nós temos favorável? É que a população mostrou que quer esse projeto aprovado. Então, a adesão, o apoio que existe da sociedade é o que nós temos hoje de força política para garantir a aprovação desse projeto.
Eu fiquei só na dúvida, assim, por que, na verdade, assim, o Arthur Lira, né, não pegou para falar, para discutir isso na Câmara e teve que o Renan Calheiros pegar e levar para o Senado para poder discutir isso, né? Parece que tem alguma coisa entre os dois, do tipo assim, o que um quer fazer, o não faz, entendeu? O daqui não faz, o Arthur Lira não faz, aí o Renan Calheiros vai lá e pega e faz. Tanto que ambos são os relatores, né? Um na casa e o outro na outra casa. Por que tem essa disputa? Não sei, parece que é uma disputa, não sei. A disputa, na verdade, pelo Senado do ano que vem, né? A disputa das eleições do ano que vem. Os dois, historicamente, são de famílias adversárias no mesmo estado e, de fato, tem um impacto grande na disputa política da Câmara e do Senado, a disputa deles no estado em que eles vivem, compartilham lá uma trajetória de disputa política muito intensa e que rememora, inclusive, os tempos do Collor, né? Então, de fato, um lugar com uma tradição política, com famílias tradicionais que têm disputas políticas muito fortes, agudas, e que, nesse momento, obviamente, os dois estão disputando protagonismo, porque, como esse projeto é um projeto que tem uma grande aceitação da população brasileira, de fato, todo mundo quer ter a sua assinatura. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo nos corredores, nos bastidores, e que, obviamente, isso não vai ser falado explicitamente, é que todo mundo está tentando encontrar uma outra fonte que não seja a taxação das grandes fortunas. Então, eu tenho insistido que é fundamental a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, e é fundamental que esse pagamento, que o orçamento seja em cima daqueles que ganham mais no nosso país. Porque essa desigualdade, ela, na verdade, ela é muito forte, muito estruturante, e ela causa um sentimento de injustiça muito grande no nosso país. Com certeza. Por que as pessoas mais ricas não vão contribuir para as políticas públicas no nosso país, né? Num país em que a gente convive em sociedade, que nós vivemos sobre o mesmo território. Então, é justo que quem ganha mais possa contribuir mais para a gente construir uma sociedade um pouquinho mais igualitária. Claro, diretamente proporcional, né? Exatamente. Matemática. E como é que está a expectativa, na verdade, para pegar essa pauta mesmo e discutir essa pauta dentro da Câmara? Qual é a questão, Renata? Nós que fazemos parte do campo progressista, temos colocado a necessidade dessa pauta há muito tempo, junto com outras. Essa é a mais importante. Mas nós temos também o fim da escala 6x1, que alguns de nós preferem denominar diminuição da carga horária sem diminuição de salário. Por quê? Porque a escala 6x1, ela é de fato muito dominante, muitas pessoas trabalham nesse regime, mas eu, como sou da área de saúde, para dar um exemplo concreto, as pessoas da área de saúde não trabalham no regime 6x1, elas trabalham em plantão, mas elas também têm uma sobrecarga em termos de carga de horário. Então, falar de diminuição de carga horária é muito importante porque a gente contempla os vários regimes de trabalho que nós temos vigentes hoje na sociedade, né? Então, o fim da escala 6x1 é um tema muito importante também. A PEC da segurança pública são todos temas que estão na ordem do dia, que são temas com questões que a população brasileira tem demandado e falado que precisa do poder público, tanto legislativo como executivo, no nosso caso legislativo, a gente formular leis, melhorar a regulamentação dessas áreas para o nosso país. Nós temos insistido que a pauta é essa, mas nós temos uma parte do país, que é a direita mais radicalizada, que colocou outros temas. E aí é um escárnio para a população brasileira, inclusive, a foto da última semana, que era o Paulinho da Força, com Aécio e com Temer juntos, dizendo que querem pacificar o país. Ou seja, eles colocam, e esse mesmo campo está condicionando aprovar a anistia para depois colocar a isenção do imposto de renda. Primeiro eles condicionaram a PEC da blindagem, agora estão condicionando a PEC da anistia. Então, o projeto da anistia e o Paulinho propondo uma redução de penas, e isso acontece exatamente uma semana depois de um julgamento histórico no nosso país. É a primeira vez que no nosso país nós temos um ex-presidente da República e militares
julgados e condenados por tentativa de golpe de Estado. E é um tema muito sério, porque ele fala sobre o pilar da vida na sociedade, que é a gente garantir a nossa democracia, a nossa liberdade, a liberdade de expressão, a possibilidade da gente votar, né, de ter representantes que também possam nos defender. Então, é muito... Qual que é a maior dificuldade hoje? Que tem um campo que está, na verdade, voltado única e exclusivamente para defender os seus próprios interesses, os interesses, na verdade, do mundo político, do mundo dos deputados, e colocou essas pautas, que são pautas que, na verdade, não fazem nenhuma diferença na vida da população brasileira. Então, esse campo está colocando a condição, e nessa semana, de novo, colocaram isso, que só aceitam votar o projeto da isenção, se votar primeiro a anistia, o que nós estamos defendendo é que vote a isenção, que não vote a anistia. Nós não queremos colocar em pauta a anistia, porque achamos que esse não é o problema da população brasileira nesse momento, não é o que a população brasileira quer, demanda, reivindica. E há possibilidades também, porque a PEC da blindagem não tem nem como a Câmara agora votar, não é isso? Porque já foi derrubada, exatamente, por unanimidade no Senado. E aí isso impede da Câmara votar, para a gente poder entender? A PEC da blindagem, na Câmara, ela foi aprovada na tramitação habitual. Ela vai para o Senado, o presidente do Senado colocou para ser apreciado na CCJ, e a CCJ é a comissão que avalia exatamente a constitucionalidade. Como foi considerada inconstitucional, ela não foi ao plenário. E aí ela deixa de tramitar no Senado. E, por óbvio, então, ela não pode retornar à Câmara. Então, o cenário, para aqueles que defendem essas ações de blindagem, de mudança do foro, teria que ser um outro projeto, começar tudo de novo. Mas o clima político, nesse momento, ele não é favorável para quem defende essa posição. As manifestações nas ruas foram muito contundentes, muito expressivas, e junto com as manifestações nas ruas e nas redes, o sentimento da sociedade, o posicionamento da sociedade é muito contrário à PEC da blindagem, como tem que ser mesmo, porque, de fato, ela é um equívoco. Imagina, o que essa PEC da blindagem propunha é que um deputado que cometeu crimes comuns, ele, para ser julgado, precisaria de uma aprovação da Câmara dos Deputados. Em voto secreto. Em voto secreto. Ou seja, é muito grave, isso acaba com a transparência, acaba com preceitos que são fundamentais para a vida em sociedade. Quando nós somos eleitos deputados, representantes, nós temos a responsabilidade de prestar contas públicas do que nós fazemos. O voto secreto é um grave equívoco e além de ser um grave equívoco, os parlamentares, eles já têm imunidade, eles já têm uma série de benefícios por serem deputados. Não existe nenhum sentido para, nesse momento, a gente alterar o que está colocado na legislação. Então, a sociedade deu uma resposta e acho que também é importante colocar que o fato de ter articulado a PEC da blindagem com a anistia exatamente na semana depois do julgamento, obviamente, a sociedade interpretou corretamente de que isso era um conjunto de medidas única e exclusivamente para favorecer alguns políticos específicos, que são os mesmos políticos que estão trabalhando contra as pautas que são as pautas necessárias nesse momento, né? Como a da segurança pública, a da saúde, mesmo temas da educação que são importantes da gente pautar nesse momento. E que eles têm uma pauta que eu acho que é importante também compartilhar, que todo mundo acompanhou na época da pandemia, que foram as eleições para reitores. As eleições para os reitores aconteceram normalmente, como sempre acontecem, dentro das universidades, mas o que aconteceu é que o ex-presidente da República, ele não acatava os reitores que as universidades escolhiam. Ele não acatava. Então, nós propusemos um projeto de lei
que altera o formato hoje, que garante que o reitor reeleito ele tenha que ser empossado. Essa é um dos projetos de lei que está lá também, desde o começo dessa legislatura. Eu fui relatora desse projeto na CCJ, e que é uma das pautas importantes para as universidades públicas do nosso país. E eles também não colocam em pauta para colocar, né, para falar de temas que são concretos, assim, da vida pública. E qual que é na verdade, assim, a previsão, né, para isso, para esse tipo de projeto como o da isenção, por exemplo, começar a ser discutido na Câmara, e se o Senado vai também falar alguma coisa sobre anistia também, né? Ou se o Senado também já barrou junto com essa PEC da blindagem, como é que é? O relator do projeto da anistia, ele afirma que tem um acordo também com o Senado, mas isso é a fala dele. O Senado, nessa legislatura, tem se mostrado um pouco mais cuidadoso do que a Câmara nesses temas que são temas muito controversos e que a sociedade não tem acordo, que a sociedade não quer. A população, de fato, eu acho que é um erro muito grande, é um equívoco muito sério colocar essas pautas no Congresso de uma maneira geral, tanto na Câmara como no Senado, porque a mensagem que se passa para a sociedade é que os parlamentares, os senadores, os deputados estão lá só para votar projetos que interferem na sua própria vida. E esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é legislar, fiscalizar os temas que são importantes para a sociedade. Então, é um grande equívoco. O relator está falando que o Senado tem acordo, mas nada ainda nos faz acreditar, porque também tem sido comum o seguinte: coloca um projeto na Câmara, a sociedade reage negativamente, e depois no Senado não pauta, né? Entendi. E aí fica nesse processo que a Câmara fica com todo esse ônus, e que nesse momento eu tô com a sociedade. Tá? Realmente, assim, são temas que não deveriam estar sendo pautados agora. Agora, teve uma medida provisória também que institui o programa Agora Tem Especialistas, né, que foi aprovado, né, que tem como objetivo reduzir, né, essas filas longas no SUS, né, para atendimentos especializados e tudo. Você participou também das articulações, né, junto com o governo. Como que vai ser, na verdade, assim, essa proposta, né, na verdade é uma medida provisória, como é que vai ser na prática? Toda medida provisória, para ela continuar, para ela ser efetivar como política pública, regimentalmente precisa ser criada uma comissão mista, Câmara e Senado. Nós apreciamos essa medida provisória e aí ela pode efetivamente se tornar uma política, né? Deixa de ser transitória e se torna uma política. E aí eu fiz parte dessa comissão, nesse programa que é muito importante do governo federal, e que agora ele já está aprovado. A gente, nessa semana, votou e aprovou. E ele é muito importante porque ele vai garantir, na história do nosso país, só para fazer uma contextualização, nós avançamos em vários aspectos da saúde. Por exemplo, na estratégia de saúde da família, a gente avançou também na questão do SAMU, que é muito importante, farmácia popular. Mas nós temos vários limites e desafios para o Sistema Único de Saúde ser o sistema que está constitucionalmente, né, desde 88, ele é a política pública mais ousada, avançada que nós temos no país, mas ele tem uma lacuna para ele ser aquilo que nós aprovamos. E uma delas é exatamente o que nós chamamos de média complexidade e alta complexidade, que são consultas com especialistas, as cirurgias, os exames. E esse que é o avanço dessa política que nós aprovamos nessa semana, que foi formulada pelo governo federal, e que ele vai exatamente lidar com esse vácuo que nós temos no SUS, que é falta de consulta de especialistas. E qual que é a inovação? Nós sabemos que existem vários hospitais que têm dívidas com a Receita, dívidas com o governo federal. Esses hospitais vão poder trocar essas dívidas por serviços. Então, isso é uma forma de também a gente conseguir garantir o orçamento para essa política pública. Além disso, tem várias outras estratégias nesse projeto, que é garantir mais residências para áreas de especialistas que nós
precisamos, tem várias áreas que precisa de mais profissionais formados, então vai ter um contingente maior de bolsas de residentes para essas áreas. Então, a gente tem um escopo, vai ter também recursos adicionais para determinadas áreas, como câncer, né, que nós chamamos oncologia, para cardiologia, para oftalmo. Então, são áreas que nós temos ortopedia, que nós temos gargalos maiores e que vai ter também mais recursos para a gente garantir mais rapidez no atendimento e conseguir lidar com esse desafio, que é um desafio histórico mesmo no país. Teve muita discussão em relação a esse tema especificamente na Câmara ou não? Teve, inclusive, a entrada do kit obstrução. O kit obstrução é quando eles entram regimentalmente com várias estratégias para impedir que o projeto seja apreciado e votado. Então, eles entraram com a estratégia completa de tentar barrar a aprovação desse projeto. Então, são os mesmos, né, que querem aprovar a PEC da blindagem, querem aprovar a anistia e que querem impedir esses projetos que são projetos importantes. Então, nós passamos lá muito tempo para aprovar. Mas qual que foi a justificativa que eles usaram para tentar impedir? Bom, eles têm... A justificativa deles é que as justificativas que eles apresentaram lá durante o debate é que o programa é eleitoreiro, que o programa ele não tem o escopo que deveria ter nesse momento, mas, na verdade, eram justificativas que o programa também seria muito caro. É importante dizer que está tudo previsto dentro do orçamento que nós mesmos aprovamos, inclusive aprovamos só em março. A gente aprovou o orçamento do país nesse ano em março, tem sempre que ser aprovado no ano anterior, porque eles já têm essa estratégia nos últimos anos de não deixar mesmo a pauta andar. O que acontece, na verdade, a gente tem que observar o que está acontecendo nesses últimos 3 anos, é que eles têm tentado impedir que as políticas públicas, os projetos que são importantes, eles sejam apreciados, votados. Assim, é uma estratégia de oposição, de uma maneira geral, mas nesse caso, de uma oposição irresponsável. Porque tem outros partidos que acham que o projeto precisava ser melhorado e essas falas, elas aparecem, você pode apresentar destaque, emenda nos projetos. Tudo isso está dentro da regra do jogo. Se o projeto é incompleto, você pode apresentar destaque, emenda e completar o projeto, né, no andamento da discussão dele no plenário. Não é esse o caso dos deputados que entraram com o kit obstrução. Eles entraram com o kit obstrução, assim como eles só permitiram que o orçamento fosse votado em março, como não querem que o projeto da isenção do imposto de renda seja votado. Eu estou curiosa agora para saber como que eles vão votar na hora que entrar o imposto de renda. Pois é. E aí, tô curiosa. Não sei. A sociedade vai ter que ficar em cima. Exatamente. E, assim, na verdade, é o nosso papel, né? Assim, como população, de também questionar, né? De protestar mesmo as questões, assim, que seriam válidas para a gente. Porque, afinal de contas, assim, a gente vota, né? Para que a gente seja representado por vocês, né, deputados, parlamentares, né, seja no Senado, seja na Câmara, para vocês legislarem a nosso favor, digamos assim, né, a favor da sociedade como um todo. E aí, até por isso, como que se ganha um embate desses, assim, de ambas as oposições, com vocês lá dentro, nessas pautas que são importantes para a sociedade e as que não são importantes para a sociedade? A gente tem insistido, e por isso os atos foram muito importantes, que nesse momento, como nós temos um Congresso, tanto Câmara e Senado, refratário às pautas importantes para a população brasileira, que nós precisamos de mobilização da sociedade, das pessoas se manifestarem nas redes sociais, participarem das atividades presenciais que nós estamos convocando, como foi o ato aqui em Juiz de Fora, foi um ato, inclusive, muito representativo, forte, mobilizado, porque é assim que a gente vai sensibilizar a Câmara. Veja, na semana seguinte, a expressividade das ruas, a gente conseguiu enterrar a PEC da blindagem e conseguiu votar esse projeto, que é um projeto importante. É um projeto importante para o país. Então, é com a manifestação da sociedade, nesse momento,
que nós vamos conseguir avançar nas pautas necessárias para o nosso país. E, obviamente, ano que vem tem eleições. A nossa expectativa é que nas eleições do ano que vem a gente consiga melhorar a Câmara dos Deputados. Ok. E os seus próximos desafios aí, frente também à Comissão Mista do Congresso, né? E você, como deputado mesmo dentro da Câmara, já que você, da última vez que você veio aqui, você falou que vai se candidatar, né, novamente. Até lá, o que você ainda tem para ser construído, né, de projeto em favor da sociedade? Tem muitos desafios de agora até o ano que vem. A gente precisa mesmo da maior concentração, que é esse projeto da isenção do imposto de renda. Mas nós temos também com muita centralidade a PEC da segurança pública, que é um tema muito importante para o nosso país. E ele é estratégico porque nós temos as polícias muito fragmentadas, nós ainda não temos também medidas e ações de prevenção ao crime. Então, a PEC da segurança ela é muito completa porque pela primeira vez nós vamos ter a oportunidade de ter um sistema de segurança no nosso país. É um tema estratégico. Tem uma política nacional também que está em tema dos minerais raros, que é fundamental, inclusive levando em consideração que nós estamos num dos principais estados, né, com exploração de minerais no país. Então, é um tema também muito importante. E a gente também tem desafios que são desafios da área de saúde que eu acompanho, que nós queremos avançar até o final do mandato. Tem esse projeto, que é um projeto que eu acompanho muito, que é da eleição de reitores. Eu tenho um projeto também que é da política de educação ambiental, que está tramitando bem. A minha expectativa como deputada é que ele seja aprovado e eu estou em diálogo com o governo para ele se transformar numa política do Ministério da Educação, que a gente ainda não tem uma política de educação ambiental estruturada no país também. Então, tem temas que são temas mais relacionados ao executivo que eu acompanho como deputada e tem outros temas também que são do mandato, que eu tenho acompanhado para que a gente transforme também em leis, que, enfim, nós temos trabalhado muito, tem as emendas, aqui para Juiz de Fora eu destinei mais de 30 milhões de emendas para a área de saúde, tem para pavimentação, tem para cultura, tem também muita coisa para a educação, que é uma parte também de transformar o nosso trabalho em medidas concretas para as pessoas que recebem as emendas, para as áreas, para os territórios. Então, tem muito trabalho pela frente. Que bom. Bom, eu queria que você ficasse à vontade para deixar um recado para os nossos telespectadores, vou falar telespectadores, né? Ali no youtube.com também, para o rádio também, claro, fica à vontade. E, enfim, bom trabalho para você na Câmara também, tá, Ana? Fica à vontade. Obrigada, Renata. É sempre muito bom estar aqui com você. E é sempre muito bom poder falar sobre o trabalho, política. A política precisa ser um espaço em que a gente defende os nossos valores, os nossos ideais e que constrói esses valores e esses ideais na prática. E é isso que eu tenho tentado fazer, tenho trabalhado muito para que os valores que eu defendo de igualdade, de liberdade, de justiça, eles sejam, de fato, o sustentáculo do nosso país. E, ao mesmo tempo, também fazer com que as emendas, que são uma parte do nosso trabalho hoje, eles cheguem com medidas concretas, né? Eu entreguei ontem, por exemplo, uma coisa que é bem uma retroescavadeira em Eubank da Câmara. É muito importante, porque eu sei que para os produtores rurais vai fazer toda a diferença, eu sei que é muito importante para as estradas. Então, também poder concretizar o trabalho é algo que é muito bom, que a política tem que ser esse lugar de construção, de defesa de construção e de seriedade. Perfeito. Agora, só uma última coisinha. Será que ano que vem a gente vai ter, assim, uma isenção da taxa aí, gente, do imposto de renda? Porque eu tô nessa também, eu tô nesse bolo, tô nessa bolha também, tá? Dos isentos, prováveis isentos. Vamos trabalhar para isso. Da minha parte, você pode contar. Então tá ótimo. Obrigada, viu, Ana? Volte sempre, valeu demais. Obrigada. Tamo junto. Na Frequência Cidade, aqui tem de tudo.